Olá, Davi. Opa! Deixa eu aumentar o meu som aqui. Tá me ouvindo bem, Davi? Tô, e você, tá me ouvindo bem? Tô, tá bom demais. Que Você bom. apagou a luz aí, né? Não, fica melhor assim. Tá ótimo, tá maravilhoso. Prazer estar contigo agora aqui, Thiago, no seu canal. Poxa, prazer é todo meu. E é a sua primeira live, né? Minha primeira live, inaugurando. Engraçado que muitos saxofonistas que passaram nessa sequência de lives, vai aproximar agora 15 saxofonistas. Muitos era a primeira live também. Que legal. Já foram 15 já? Vai completar, sexta-feira agora completa 15. Que bacana. Iniciativa muito boa. Excelente. Olha, eu agradeço você de poder contribuir com a gente aí, com a sua fala. Essa live ela vai virar um vídeo, né? Eu já te mandei lá, né, um Aham, eu vi. playlist. Ela vira um vídeo porque isso é uma aula. É uma Uhum. aula. Deixa eu só arrumar um negócio aqui. Espera aí. Está me atrapalhando aqui. Pronto. Ela vira uma aula, porque é um workshop, né? Uhum. Você, na verdade, esse bate-papo, ele é muito rico, porque ele pega as referências e pega a vivência de um músico, porque cada músico tem sua vivência, tem sua trajetória. Uhum. Cada um está falando cada coisa, cada pérola, cada experiência, que soma muito na carreira de quem ou está começando, ou de quem está no meio da estrada, ou até os mais experientes, né? Uhum. Então, vai virar um vídeo para a posteridade aí, quem quiser consumir esse conteúdo. É legal. Então, você achou o livro? Eu baixei o livro, eu dei uma boa analisada e tem alguns assuntos para a gente conversar Que sobre bom, ele. que bom. A primeira Você. impressão, a primeira Hum, impressão é o seguinte: eu achei que você fez uma forma sintética, né? Bem é sintética e aberta. Porque eu me lembro que quando eu era estudante, lá pelos 17, 16, eu fazia uma tabelinha para mim. olha só. Isso, Eu isso fazia era uma. que ano? Hã? Isso era que ano, mais ou menos? Isso era 78, 79, porque, como você próprio cita no livro, a gente tem muitas informações, mas como é que eu vou organizar? Então, eu fiz algo similar. Assim, na época, eu dispunha de 4 horas por dia religiosa. Né? Naquela época, eu É mesmo? estudava sério. Eu só aumentei essa quantidade de estudo quando eu saí do país, aí era literalmente o dia inteiro. Mas aqui que a gente tinha mil coisas, fora a música, o colégio, os ensaios, os afazeres, eu separava de 3 a 4 horas e fazia uma tabelinha. E Um você tinha pouco, sua própria tabelinha. eu fiz minha tabelinha, isso me lembrou. Depois eu perdi, né? Mas na época que eu estudava de forma organizada, assim, eu fiz uma tabelinha. Então, a primeira coisa que eu quero observar nos seus 7 pilares é o pilar 5. Uau! Sabe por quê? Eu Por quê? nunca, eu nunca vi em nada que eu li a palavra curiosidade em estudo nenhum. Nunca vi. Eu achei muito interessante, porque eu tiraria ela do 5 e colocaria talvez no 3. Mas se você parar para pensar mesmo, ela está antes do 1. Por quê? Você pensa na criança querendo aprender. O que move a criança querendo aprender? É a curiosidade. Não é verdade? Aprender um instrumento já parte a curiosidade, né? Já, eu me lembro quando eu abri a caixa da flauta pela primeira vez, eu era, meu Deus, o que eu faço com essas chaves todas? Da onde sai o som? Era um prazer e uma curiosidade de ver aquilo funcionando. Então, interessante porque é novo, É novo. né? Você nunca leu, Talvez, hã? você nunca leu em lugar nenhum. No âmbito da música, não. Se você procurar academicamente, você vai achar na pedagogia, provavelmente. Pedagogia. Na pedagogia, mas não é minha área, né?
Quer dizer, a pedagogia do instrumento, sim, faz parte do nosso dia a dia, mas não na parte formal da licenciatura, que eu não fiz licenciatura, fiz todo o meu caminho acadêmico pelo lado do instrumento, né? Do instrumento e do arranjo. Então, vamos lá. Eu posso falar algumas coisas e você vai perguntando também. Maravilha! O número 1, que você botou sonoridade, é realmente o número 1. É o número 1. Por quê? Tudo começa na sonoridade. Tudo, 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 tudo. A pessoa tem que... O estudante tem que gastar muito tempo construindo a sonoridade, porque vai ser a assinatura dela. Você conhece um músico que tem uma voz própria com uma nota. Na primeira. Você vê assim, você escuta uma nota do Coltrane, você sabe. Trazendo para o Brasil, você escuta a primeira nota do Nivaldo Ornelas, você sabe que é ele que está tocando. Então, a individualidade, a personalidade sonora começa na construção. E as pessoas muitas vezes não têm a paciência de construir, porque a sonoridade não chega em um mês, nem em um ano. É gradativo. É a construção do som que começa na base da coluna de ar, na base do diafragma e toda a parte da fisiologia de como você constrói a coluna de ar, até passando por todos os empecilhos, até chegar na ponta da boquilha. Aí seria uma aula só sobre sonoridade, mas a sonoridade é uma construção que leva um bom tempo. As pessoas, às vezes, não têm muita paciência, que querem tocar música, sair correndo para tocar. Improvisar. Quer improvisar, quer tirar música nova, mas, antes de tudo, você está certo. Começa pela sonoridade. Você fala assim, o cara tocou mal, mas que som lindo. É verdade. Sabe? O som que vem antes. A técnica, que é o número 2, está correto também. E a brincadeira que eu falo, a técnica é quem senta a bunda na cadeira por mais tempo consegue. É paciência. É um jogo. Exatamente. É paciência. Você estudou fora do Brasil, né? O saxofone eu estudei fora do Brasil, porque tem uma história engraçada, né? Porque eu comecei a flauta 10 anos antes. E na flauta eu tive o estudo formal, né? Comecei aos 14 com a querida mestra Odete Ernest Dias. Nossa. Depois, quando ela foi para fundar o curso de flauta em Brasília, eu estudei com Norton Morozovich. E aí, simultaneamente, eu entrei com 18 anos na UFRJ, então, simultaneamente, estudei com o Celso Wolzenlogel. Então, fiz todo o caminho acadêmico da flauta erudita. Só que, naquela época, simultaneamente, eu já tocava num grupo chamado A Barca do Sol. A gente gravou vários LPs, foi o Egberto Desmonte que produziu o primeiro. E aí, quando acabou o grupo em 81, naquela época eles já falaram assim, não, temos que ter um saxofone para ampliar os timbres do grupo. Eu falei, meu Deus, estão querendo que eu toque saxofone. Aí tá legal. E não tinha aquele preconceito do flautista erudito de que se tocar o saxofone acabou a embocadura? Tinha o preconceito, sim. Eu escondia na época do professor até. Tinha esse preconceito. Ou seja, se você almejava entrar numa orquestra sinfônica, você não podia pensar em tocar saxofone por causa da sonoridade. Porém, na música popular, fui vendo gente que fazia os dois muito bem, como o Joe Farrell, sabe, tocava com Chick Corea. Eu vi gente que fazia os dois muito bem. Eu falei, então eu vou encarar os dois também. Eu tive a vantagem de começar a flauta 10 anos antes, que me deu uma embocadura mais sólida, porque o inverso é mais difícil. É mais difícil. E aí o que aconteceu? O grupo falou assim, não, precisamos de saxofone, aumentar os timbres do grupo. Eu falei, meu Deus. Aí, imagina, eu com 17 anos fui com o Nando Carneiro, compositor. Ele era muito amigo do Egberto também, depois fui tocar no trio dele. Com coragem de adolescente, pedi para ele trazer um sax tenor de Nova York, acredita? Aí foi lá e fui envergonhado, assim, poderia trazer um saxofone, você não pede isso nem para a família, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, você vai estudar mesmo?
Eu falei, vou. Então eu trago. E algum fera jazzista escolheu para mim na loja, né? E toquei com esse Mark VII 25 anos. Aí, quando eu queria estudar saxofone, eu falei assim, bom, agora eu preciso estudar isso a sério também, não é sair tocar, tem que estudar igual eu estudei a flauta. Então, eu queria ter algo com o Paulo Moura. E aí também tive uma história muito, muito engraçada com o Paulo. Ele falou assim, vem segunda-feira que vem na minha casa. Aí eu passei uma semana, eu ansioso, chega lá, abre assim, 9 da manhã, ele assim, acordando, quem é você? Eu falei, eu sou aquele que você combinou a aula. Aí ele tinha tocado até 4 da manhã na véspera, né? Aí eu falei, enrolado num lençol branco, assim. Aí eu falei, volta semana que vem. Aí eu falei, tá bom. E não voltei mais. Poxa! Aí eu decidi que eu queria sair do Brasil para estudar saxofone. Aí passei 3 anos em Boston para colocar no mesmo nível e depois voltei para o Brasil em 84 e passei a trabalhar muito em estúdio de gravação. Foi isso. E a questão da didática americana, ela se baseia, ela tem a base muito na técnica, não é? O estudo técnico deles é exigido assim como primeira prioridade ali é a prioridade máxima. O que eu observo das pessoas que estudaram fora é que realmente ali você não pode embolar. Você tem que resolver a sua situação em casa, porque na hora não dá para embolar, não é isso? É isso sim. Bom, a sonoridade também vem em primeiro lugar, né? Mas a técnica e um curso com todos os requisitos de primeiro semestre, segundo semestre, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, para livro tal. É uma construção muito, é uma tradição já muito bem estruturada, né? Bem embasada, e tudo que você tem que cumprir, você sai tocando. Você procura o seu estilo, mas em termos, como você falou, de técnica, é tudo muito bem estruturado e eles chamam de ratings, né, que é classificação. Eles te classificam o tempo inteiro, porque lá a sociedade lá é muito competitiva, mais do que aqui. Então, tua sonoridade, tua leitura à primeira vista, tua capacidade de liderar e tua capacidade de improvisar. Então, você é testado a cada 3, 4 meses, sabe? Então, liderar no sentido de ser alto 1 de uma big band. Ah, sim. Primeiro alto. Eles chamam de lead alto, no sentido de a sua sonoridade puxa o naipe inteiro. Então, é a característica de primeiro alto também, né? Isso acontece lá e acontece aqui, em qualquer big band, né? É natural na construção de um som coletivo, né? E a exigência lá é dobrada, né? É bem puxado, sim. E engraçado que você tem uma formação erudita na flauta, mas quando a gente vai buscar na sua carreira, você tem discos e CDs de choro e baladas brasileiras, mas você estudou fora e teve um contato muito forte com o jazz. Como é que foi essa fusão toda de sair de uma cena erudita, ir para um cenário jazzístico e voltar com a paixão da música popular brasileira? Você resumiu de uma forma engraçada, né? Porque eu gosto de tudo isso. Eu gosto de tudo isso. Eu estudo música erudita hoje, todo dia. Eu estudo choro todo dia. Jazz eu diminuí, mas eu adoro escutar. Gostava muito de tocar, fazer jam session, de fazer roda de choro. Eu não tenho nenhum preconceito com gênero musical, dentro dessa parte instrumental boa. Mas, como você citou, na minha discografia, eu não tenho vontade de gravar jazz. Olha. Eu sou muito enraizado no lugar que eu nasci, né? Que eu adoro a música brasileira, eu adoro todos os gêneros, todos os ritmos de música brasileira. Como você falou, meu primeiro CD foi Baladas Brasileiras. Depois eu peguei o segundo, foi o Caldo de Cana, que é raiz brasileira, misturado com improvisação, com baião, com zabumba. O terceiro foi Interpreta Jobim, que é só quarteto de cordas com flauta, ou seja, uma mistura da sonoridade erudita, mas em toda a faixa tem improvisação. Mas já no seu primeiro disco já tinha muito arranjo de corda também. Muito, muito. Nossa. Muito. O primeiro
eu tinha sempre essa paixão de quarteto de cordas, que eu fui... No primeiro tinha, no segundo tinha, no terceiro é só cordas e sopro. E os arranjos eram seus? Olha, no primeiro teve arranjo do Vitor Santos, do Leandro Braga e meu. No segundo, também deles dois e meus. E no terceiro, só meus também. Isso é engraçado você falar de arranjo, porque quando eu fui para fora, eu fui estritamente para estudar saxofone. Porque eu queria voltar e atuar no mercado como saxofonista. E queria colocar os dois instrumentos no mesmo nível profissional. Mas lá, todo músico, incluindo os bateristas, as cantoras, que tem os preconceitos aqui no Brasil, não tem nenhum preconceito lá fora, não. Todo mundo tinha que escrever arranjo semanalmente. Então, eu aprendi algo que depois me serviu profissionalmente, até hoje, né? Ano passado, eu tive uma encomenda para a WDR, encomenda de Big Band de Colônia, na Alemanha, um samba do João Bosco, sabe? Ou seja, aquilo que eles falavam, você está recebendo ferramentas que mais tarde, 10 anos depois, pode usar e nem sabe se que vai usar. Exatamente. Quando a gente está aprendendo, a gente não tem essa consciência, mas as universidades te dotam de instrumentos literalmente, não só flauta e sax, né? O rudimento da escrita musical, de como funciona, da análise harmônica. Para que serve isso, né? Analisar harmonia para quê? Você vai improvisar melhor entendendo a harmonia, ou vai saber melhor como distribuir as vozes num arranjo. Ou seja, é dotado de... Hã? Os timbres, as cores ali. Exatamente, saber as misturas, coisas que já funcionaram, que você já vê em trilha sonora, como é que é flauta com trompete com surdina, 4 flautas em sol, isso já foi usado, né? Se você pode usar isso para o seu material quando você for desenvolver a sua voz própria, né? Que é afinal de contas, a gente fala com um timbre, pode tocar com um timbre próprio também, né? Exatamente, o caminho é esse, né? Encontrar a assinatura própria. Exatamente. Eu tenho uma dúvida. Você sendo brasileiro, estudando fora, como é que era a relação do americano com um músico que já tem uma linguagem brasileira enraizada? Como é que eles te viam lá? Bom, no caso do brasileiro que você está perguntando, é um caso muito especial, porque lá, uma das coisas mais legais de estudar lá fora, lá em Boston, lá na Berkeley, é porque uma das coisas mais legais era a interação com todos os países. Só que, no nosso caso, eu sempre falei isso, e eles sabem disso, que existem 2 músicas populares muito fortes, que é a deles e a nossa. Então, a nossa é muito respeitada. Hoje já tem cadeira de música brasileira, com um colega nosso, flautista, o Fernando Brandão, já tem cadeira de improvisação em música brasileira, porque é uma corrente muito forte, a música brasileira. E eu sempre falo que lá, eles, desde os anos 40, 50, eles tinham... O Gillespie veio em turnê na América do Sul, patrocinado pelo governo. Porque eles têm eles sempre tiveram a inteligência de introduzir a cultura deles pelo mundo afora. Eles patrocinam isso. Só que a música brasileira, ela invade os Estados Unidos e a Europa desde antes da bossa, né? Desde Carmen Miranda, com a força da nossa música, sem dinheiro empurrando atrás. Isso é muito importante, isso que você perguntou. Porque eles nos olham como iguais. Como iguais. Palho a palho, né? E nós não temos o poderio econômico deles. Nós temos a força da nossa música. Você vê, Milton Nascimento recebeu o doutor honoris causa lá, Hermeto Pascoal recebeu, Toninho Horta homenageado lá também, Joyce tocou lá também recentemente, João Bosco. A nossa música é muito forte, muito forte. E na época que você estudava, nas rodas de conversa, mencionava muito o nome Moacir Santos lá? Não, sabe quem que eles mencionavam lá? Assim, eu esperei 1 ano para Esperei 1 ano para chegar a minha hora de estudar com o Joe Viola, que era
quem escreveu todos os métodos de saxofone que são usados até hoje. Esperei um ano estudei 1 ano e meio com ele, esperei 1 ano. Quando eu sentei do lado dele, ele perguntou de onde eu era. Aí eu falei do Brasil. Ele olhou para mim e falou assim: conhece o Victor Brasil? Victor Assis, pô. Que teve lá 15 anos antes. Então, junto com o Nelson Aires. Exatamente, junto com Zeca Assunção, Nelson Aires, Cláudio Roditi. Essa foi a primeira... Tem um caso, né, do Victor Assis Brasil lá que acho que o professor perguntou ele se ele foi lá para estudar ou para dar aula, né? É verdade, porque o Victor já chegou tocando tudo, né? Você perguntou, na realidade, porque o Moacir ficou mais na outra costa. Ah, entendi. Ficou mais na costa da Califórnia. E o Mancini encontrou ele aqui num festival da canção e levou para ele para lá, e ele passou muito tempo na outra costa. Mas na costa de lá, quem era conhecido mesmo era o Victor Assis Brasil. Victor Assis Brasil. Olha só. Ele era danado mesmo, realmente. Danado. Poxa, então essa sua experiência na live hoje aqui é muito importante para a gente saber a importância que a música tem, não só hoje em dia, porque hoje em dia já é muito nítido a importância da música brasileira fora, mas desde a década de 70, 80. Sim, como eu falei, já começou com uma invasão da Carmen Miranda nos anos 40, né? Nos anos 40, nos anos 60, o famoso concerto do Carnegie Hall da Bossa Nova, explosão. O fato do Frank Sinatra ligar para o barzinho aqui para chamar o Tom Jobim para gravar. Isso apenas pela força e qualidade da música brasileira. A gente tem que sempre enaltecer. Passa governo, sai governo, a música fica. Dão valor, não dão valor, a música fica. Eles passam, a nossa cultura fica. A música brasileira é muito forte, muito importante. É uma das lives que a gente fez aqui, eu não estou lembrando qual saxofonista que falou assim, que os músicos abaixem a bola, porque nós somos somente um sacerdote. A música ela é maior. Se acabar toda a raça humana da Terra, a música ainda fica. Ele falou dessa forma. Então, realmente, passa o governo, passa a humanidade, passa qualquer coisa, mas a música realmente ainda fica aí. Fica. E ela é uma herança, né, de bastão que a gente recebe da geração passada e vamos passar para a próxima. Hoje nós já temos um acúmulo maior, né, de estudo e também, finalmente, a música popular brasileira entrou na academia, ela é mais respeitada, não existe, já caiu aquele negócio de música erudita, música popular, caiu muito, já pode estar praticamente destruída essa fronteira, o preconceito. Todo mundo já vê a qualidade da boa música popular, né? Ótimo. O que eu observei, Davi, é que você, mesmo numa época que não tinha tanta informação, você já era um cara organizado. Porque ali na década de 70, você já tinha, você falou que você já tinha o seu quadro de estudos, e era uma época que a informação ainda custava chegar, né? Não tinha tantos CDs, não tinha tantos livros como tem hoje. A função do e-book é justamente por causa dessa causa de tanta informação na internet. O músico de hoje, ele fica totalmente perdido. Ele pega o saxofone, ele não sabe o que tocar. Ele fica 8 horas tocando, mas ele não... Às vezes fica 8 horas só tocando música, esquece da sonoridade, só fica fazendo escala, esquece do repertório, de estudar uma harmonia. Então, assim, você, mesmo na década de 70, onde tinha pouca informação, você já era organizado. E isso, com toda certeza, fez muita diferença, né, na sua carreira. Tem diferença, sim. Um estudo organizado faz você progredir, não há dúvida. Então vamos voltar para o e-book, que eu fiz uma porção de anotação. Opa, vamos lá. Vamos voltar, porque o que você falou é interessante. Hoje eu noto muita gente perdida com tanta informação. Antes havia poucas, mas você ia no livro tal, e com professor. Com professor. Hoje as pessoas têm muita informação de YouTube, ouve o YouTube, muito... Você tem que saber também separar o joio do trigo, né? Ó, então vamos lá, a gente parou aonde? Na técnica. Já falamos. Repertório.
Concordo contigo. A construção de um repertório é importante, um passo a passo, de acordo com o nível que você está. Construção de repertório. Em seguida, improvisação. Certo. A improvisação, há muito que se falar, e é difícil se falar, mas aí seria um curso à parte. A única coisa que eu acrescentaria nos tópicos que você pôs é transcrições. Você não citou, eu citaria, en passant, para o aluno ter a curiosidade de saber o que são transcrições, que pela transcrição você aprende com o solo que você gosta, entender por que soou bonito aquela parte que você gosta. Exatamente. E ao transcrever, você está treinando muitas coisas, a percepção, a dedução de tirar de ouvido o solo de outro e colocar no papel. Isso vai fazer você... É a escola muito presente na sua época. Os músicos não tinham tanta informação, era só disco, tirar solo do Nivaldo Ornelas, tirar solo do Vitor Assis Brasil. E botar no papel. E botar no papel. Lá eu tinha que tirar um por semana, fora do país. Por semana? Um por semana, solo do fulano, e é difícil, né? Alguns rápidos. Tanto é que inventaram o gravador que reduz a velocidade a 100% a menos. Como é que vai tirar aquele do parque? Hoje já tem livro inteiro, né? Livros inteiros, de todos do Coltrane, todos. Mas você não tem que botar a cabeça para funcionar. Exatamente. Também. Senão fica refém só da leitura, né? Já chega pronto. Bom, tem as escalas dos acordes e aquele famosa frase que é atribuída ao Charlie Parker, tem gente que fala que sim, que é aprenda tudo, escalas, arpejos, modos, etc, etc, e na hora de tocar esqueça tudo. Porque deixa tudo tem um episódio do Coltrane que é isso aí que você falou. Ele foi tocar numa cidade e tal, foi pro hotel, aí chegou uma equipe de entrevista 10 horas da manhã, né? Aí chegou na recepção, a gente veio fazer uma entrevista com o Coltrane, aí deixou um recado embaixo. Falou para voltar só às 6 da tarde. Aí a equipe foi embora. Só que na equipe tinha um músico que escutou ele tocando. Escutou. Aí eles foram embora. Voltaram às 6 horas, o músico da equipe escutou ele tocando a mesma frase que ele estava tocando 10 horas da manhã. A primeira pergunta da entrevista foi: olha, a gente veio aqui 10 horas da manhã, viu que você estava estudando uma frase. Agora, às 6 horas, você está estudando a mesma frase. Mas por que a mesma frase o dia inteiro? Ele falou assim: porque na hora de tocar, eu não quero pensar nela. Agora eu estou pensando, na hora de tocar, não. Você está vendo? A gente tem o nosso cérebro, tem a parte consciente, tem inconsciente. Só que tudo que a gente estudou fica lá armazenado em algum lugar. E tudo que você toca, às vezes, meio sem pensar, vai chegar na sétima pilar. Ó. Vai chegar no sétimo, que eu vou falar agora. Ó, 5 eu já falei, curiosidade. 6, criatividade. É tudo, né? Criatividade é tudo, né? É a liberdade de procurar coisas novas, você criar coisas em cima do que já houve, ou misturar coisas que você já sabe com o outro. Isso é criatividade. Vai chegar na última. O que é? Interação. A interação estritamente musical. Interação estritamente... Você toca com alguém. Você toca para alguém. E você toca de dois, num duo, trio, quarteto. O que o outro toca te influencia muito. O acorde que o cara dá te chama para um outro lugar. A frase que você deu empurra o pianista ou guitarrista para uma região harmônica. O ritmo que você faz influencia o baterista e é uma máquina, um loop de interação. Para isso, você tem que estar o quê? Ó, bem antenado, com o ouvido bem aberto. É interação. Por isso, isso é interessante. Por exemplo, soa óbvio a quem toca 20, 30 anos, mas quem está pegando um instrumento há 1 ano, há 2, há 3 anos, esse seu passo a passo desperta. Desperta. Agora, aí prosseguindo, você faz as tabelas. Você entrou num ponto muito importante que não houve na live. Quando chegava nesse
esse assunto da interação, a gente sempre discutia sobre a interação pessoal, tipo assim, Não, a ética do músico no grupo. Muitos não, músicos que tocam muito no quarto são músicos excelentes, mas eles não conseguem interagir com uma big band, não conseguem ficar no naipe, não conseguem viajar numa turnê. Você não, eu entrou não numa outra entendi isso. percepção. A É lógico, interação, a interação que eu musical. li, não, para mim, não me diz nada em termos de relacionamento pessoal, se vai tocar com fulano, se eu me dou bem com cicrano, que se eu sou um cara responsável, se eu chego na hora. Não, interação, para mim, é estritamente musical. Dentro da construção dos seus pilares, o sétimo é quando você vai desempenhar e ouvir simultaneamente o que o colega está fazendo e o que ele vai te influenciar na hora que você está tocando. E tocar para a música, né? Exatamente. Para a música, porque, bom, a música está acima de todos. Para que serve tudo isso que você falou? Só para música. Tem gente que, às vezes, ainda no meio da estrada, acha que foca na técnica, foca na sonoridade. Esse caminho todo é para você fazer uma música plena. Fazer uma música plena. Música que eu chamo absoluta. Eu chamo absoluta. A interação de uma boa música que você tem as ferramentas para poder se desenvolver. Ó, então, ó, terminando o que eu anotei. Na página 18 a 23, você fala basicamente das tabelas. Aí eu já citei que eu criei a minha na época de estudante, e isso é muito bom. Que você dá o... Eu já dei aula há muito tempo. Então, eu falava a mesma coisa. Você tem uma horinha por dia, mas aí eu falava que é 7 dias na semana. Você tem uma horinha de domingo a domingo, porque domingo, mesmo que você seja domingo, você tem uma horinha sozinha num canto. Faz uma tabelinha. E a sua é muito boa. 15 dias, 15 daquilo, 20 daquilo, e depois dá uma alternada, para o cara não encher o saco, porque técnica enche o saco. Então, é necessário. Então, na página 24, você dá uma boa recomendação. Busque um professor. Busque um professor, um músico mais experiente. Porque você, às vezes, tem limitações de ser autodidata ou ficar copiando o YouTube, porque você tem interação de ouvir a sonoridade de alguém que toca há muito tempo. E eu acho que quando você está sentado do lado de um mestre, o seu corpo quer reproduzir aquela sonoridade, fazer as mudanças físicas que ele te indica para você conseguir um som melhor. O que você acha disso? Maravilhoso. Você fez uma análise do e-book. Faltou um aqui, ó, página 25. Muito Sim. Bom. Foco. Foco. Foco significa concentração no estudo. Cumprir a tabelinha que cada pessoa fez para si mesma. Mas a palavra é foco. O foco faz o estudo de 1 hora focado render mais que 2 bagunçado. Exatamente. Você já foi professor, você é professor, você sabe muito bem disso. Tem aluno que passa... professor, eu fico 5 horas com o instrumento, mas você percebe na aula que falta muita coisa para ele estudar. Falta muita coisa. Eu passo 7 dias na semana, 5 horas com o instrumento, e você percebe que... Então, se ele focasse, ele não precisava ficar 5 horas. Fica 1 hora, 2 horas, já vale. Tá aí. Poxa, maravilha, você fez uma análise. Fiz. Isso aí é resultado do ano que eu voltei para a universidade. Eu fiz um doutorado que eu terminei em 2017, justamente sobre a obra do nosso querido amigo Nivaldo Ornelas, né? Eu transcrevi dos 40 solos dele, improvisado, transcrevi 35 e comparei com a música erudita dele, que não é muito conhecida. Então, essa volta de voltar para a universidade, 25 anos depois, de fazer um mestrado que se estendeu direto no doutorado, me faz pegar um trabalho como o seu e decupar o que a gente pode acrescentar e o que a gente pode elogiar de como uma pessoa, como um novato, pode pegar e usar isso.
Passou no teste? Passou. Isso. Opa! Você vê, ó, eu só acrescentei 2 ou 3. Ah, faltou uma coisa que eu escrevi aqui sim. Na página 10, sonoridade. Em tudo que você escreveu, ó, página 9, aqui, ó, página 10. Eu acrescentaria um detalhezinho, porque você faz 7, 8, 9, 10. Na 10, você escreveu alguma forma de estudo. Estudo com a boquilha, estudo com o Tudel, estudo de harmônica, estudo de flexibilidade. Eu alertaria ao aluno novo a seguinte frase: acrescentar a relação palheta-boquilha. Só palheta. Não, palheta, a relação. A relação, sim. A relação dele entender da abertura, palheta branda, palheta dura, abertura maior, abertura menor. Só citar, porque isso faz ele pensar no que ele tem que pesquisar. Porque a sonoridade, no caso, estamos focados no saxofone aqui, o que o aluno tem que ficar alerta do como essa relação resulta na produção da sonoridade. Pode afetar, com certeza. E pode auxiliar na busca, por exemplo. Ele quer uma sonoridade estilo David Sambor. Ele não vai conseguir uma sonoridade de David Sambor com uma boquilha Meyer. Não vai. Tem que conseguir a do Koff D8, D10. Exatamente. Então, essa relação da palheta com a boquilha é fundamental. Ótimo. Excelente. Sim. E você falou do Sambone, aí você tem que, no caso, se você está buscando a sonoridade escura do Coltrane, você tem que buscar pelaquela Otolink. Aquela do Brecker. Você vai ter que optar por aquela guardá-la. Alguns caras ficaram muito característicos. Mas... E mesmo comprando uma guardala ou comprando uma Otolink, você pode ficar 6 meses, 1 ano, e você percebe que você não está com um som parecido ou com um som próximo ao que você quer, é porque a sua embocadura, os seus lábios são diferentes do Coltrane, a sua caixa torácica é diferente da do Coltrane, é diferente do Michael Brecker. O Michael Brecker era 2,5 metros de altura. Verdade. Mas o bacana do saxofone e de vários instrumentos é que ele é um dos mais... Você pode moldar a sonoridade para você. São tantas variáveis que você falou, além do instrumento, da sua formação física, caixa torácica, do seu aparelho fonador, da sua caixa de ressonância, da cavidade bucal, qual a palheta e qual a boquilha, e como funciona a tua coluna de ar, que é o mais importante. Como funciona? Se ela está com aquela injeção de som de ar bem sólida, vai dar 1000 variantes. E você pode ter seu som próprio. É aquele livro interessantíssimo do David Lehman, Construindo a Sua Sonoridade Individual. Você deve conhecer, com certeza. Né? Esse livro é muito bom. Ele é mais falado do que com exercício, porque ele trabalha bem a tua cabeça. Eu percebi também, não sei se você é dessa forma, igual o David Lehman, igual o Coltrane era, quando a gente fez o teste com a câmera hoje à tarde, você virou para o seu estúdio e eu vi que você tem um banner de um sol aí. Você gosta de essas coisas místicas ou não? Olha aí, adoro. Gosto sim. Gosto sim. Eu acho que o lado espiritual tem o mesmo valor que o lado material. Totalmente. Eu não acho que é superior, não. Eu levei muito tempo para cair a ficha que o lado espiritual tem o mesmo peso na nossa vida que o lado material. Coltrane falava muito. Nesse livro aqui, ó, ele diz, ó, esse livro aqui. Conhece? Legal. Ele fala muito que quando ele largou as drogas e resolveu levar uma vida mais... Ele falou que queria acertar a vida dele porque, com toda certeza, o que ele queria ser na música tinha que ser paralelo ao que ele era na vida. Verdade. Foi aí que a espiritualidade dele se acendeu, assim. Faz você um ser humano melhor e faz a sua música ser melhor. Né? Não tem dúvida sobre isso. Maravilha.
É, Gente, deixa eu só dar um recadinho aqui, o Davi. tá. Se vocês querem perguntar alguma coisa do Davi aqui, agora, a hora é essa. Tem uma caixinha aqui, ou vocês podem escrever o texto aqui que eu dou uma olhada e pergunto para ele. Qualquer pergunta, ele está aqui. É um cara assim que tem uma bagagem enorme no Brasil, já tocou com grandes feras, um trabalho de doutorado excelente em cima da obra do Nivaldo Ornelas, estudou fora e, enfim, o que ele falar aqui, vocês têm que guardar para o resto da vida. Isso aqui é um workshop que não se vê. Você está morando onde hoje? Eu moro no Rio, onde eu nasci mesmo. Tenho o meu estúdio aqui de gravação, onde eu estudo todo dia, ainda posso gravar, escrever arranjo também. Eu vi que você fez um arranjo de Hermeto Pascoal, só com flautas. Foi. Eu fiz 4 meses, eu lançava um por semana. Agora estamos todos aqui na pandemia, confinados, Um então por hora. não posso chamar as pessoas, então eu me gravei várias vezes. E aí você recebe trabalhos assim, por exemplo, olha, eu estou com um trabalho assim, coloca a flauta, você grava aí no seu estúdio. Sim, agora eu já fazia isso de uns 3, 4 anos para cá, agora aumentou no sentido que eu recebo a base, gravo no meu estúdio, tenho um Pro Tools, mando a flauta e pode ser mixado em outro lugar. Flauta, Maravilha. saxofone. Hoje são o lado bom da tecnologia, né? Você pode interagir. E esse lado, nós estamos conversando agora, também é um lado maravilhoso da tecnologia. Maravilhoso. Você está na tua cidade, temos várias pessoas em outros estados que podem interagir com a gente. Esse é o lado bom. É o lado bom. E que está Esse é o sendo lado muito, bom. muito explorado agora, ainda mais pelos artistas. Sim. Você sabe como é que eu te conheci, Davi? Não. Eu te conheci no livro do trabalho seu com o Mário Serg. Aquele dos Pixinguinhas. Pixinguinho Benedito Lacerda. Esse aí, ó. Nossa. Esse aqui, então já posso avisar em primeira mão que esse ano, esse primeiro volume aqui, completa 10 anos. 10 anos. E eu e o Mário terminamos de fazer o interessante desse livro é porque tem cadernos si bemol, mi bemol e dó, e clave de fá. Então, a quantidade de duos que foram tocados por aí diferentes, porque possibilita os instrumentos tocarem, interagirem, mas agora a gente fez a nossa versão. Ele na casa dele e eu na minha, gravamos e aumentando parte, improvisando, para mostrar que também se improvisa nessa linguagem. E a partir de semana que vem, a gente vai começar a lançar um por semana. Oi, primeira mão? Em primeira mão, ainda não avisei, não. Ele nem sabe o que eu estou falando. Mas a gente terminou o terceiro hoje. Então, a partir de semana que vem, nós vamos soltar um vídeo semanal vão ser 5. Tem 10 músicas, mas nós vamos fazer 5, onde a gente toca o tema, toca o contraponto e abre um a mais para improvisar nesta linguagem. Porque improvisar, as pessoas improvisar já, não, improvisar é muita coisa. E é improvisar na linguagem brasileira, né? Na linguagem do choro. Maravilha. Eu conheci esse livro porque a gente tem um trabalho aqui em Santos Dumont que se chama Feira com Choro. A gente toca chorinho na feira aqui. Desde Legal. 2012. E aí, quando a gente começou, falei assim, gente, a gente tem que pegar uns arranjos prontos, contrapontos e tudo. Aí eu peguei esses livros todos, e aí a gente toca praticamente quase todos. E no regional tinha flauta e sax? Tem, a nossa formação, pandeiro, sax tenor, sax soprano, flauta, cavaquinho e violão 7 cordas. Olha, então vocês podem variar a melodia entre sax soprano e flauta, né? Sim. Soa bem, né? A gente toca os livros todos, praticamente. É uma beleza aquilo. Aquilo a gente fez para provar que só melodia e contrapontos já dão um recado. Lindo demais, lindo demais. Olha, tem uma pergunta aqui, do William Silva. Está perguntando, fala sobre a sua tese da música de câmara do Nivaldo Ornelas e da música Colheita do Trigo. Olha, abraço, William, para você e obrigado pela pergunta. Olha, foi um trabalho que levou de quase 4 ou 5 anos. O que ele queria saber antes da colheita? Do trabalho de câmera do Nivaldo Ornelas. Então, da tese. A tese
resultou o legal que eu fiz tanto a tese, que deu um livro de 300 folhas, mas o legal é que eu fiz também um produto artístico. O que é o produto artístico? Em 2016, eu peguei esse material do Nivaldo, muita coisa na gaveta, né? Foi mais de um ano de revisão, indo para lá e para cá, pegando o caderno escrito no lápis, passando tudo para o finale, fazendo 1000 revisões, até chegar no produto artístico, além de toda a dissertação. Então, foi muito legal que eu pude lançar com a Maria Tereza Madeira o CD da Vigantes Interpreta a Música de Câmara de Nivaldo Ornelas. A última música é uma suíte de quase 30 minutos, chamada Suíte Brasil-Holanda. Então, que ele na flauta. Tem 2 movimentos de saxofone e 3 movimentos de flauta. Tem um de sax alto, 2 de sax alto e um de sax tenor. Então, é a visão do Nivaldo de como foi a chegada dos holandeses no Nordeste. Então, é a visão sonora dele, que mistura um pouco do barroco, você escuta também sonoridade mineira, você escuta ritmo nordestino. Então, foi um trabalho maravilhoso, que você tira a música na gaveta, não é música viva, né? Então, botamos ela para funcionar, analisei a relação de todo o trabalho do Nivaldo, que as pessoas pensam nele, ou o cara que tocou com Milton, ou um jazzista que gosta de Coltrane, mas esse lado dele pouca gente conhecia. E é de uma riqueza muito grande. Muito grande. Então, eu pude analisar e comparar improvisação, criação de música de câmara, que ele fez a vida inteira. Ele fez a vida inteira com... Você que é de Minas sabe que esse universo aí tá permeado nas igrejas, naquelas harmonias. Então, se foi a infância dele, tudo que a gente vive, transborda na música. E ele pergunta da Colheita do Trigo, é uma música muito especial. Primeiro que eu gravei com ela no CD dele, chamado Colheita do Trigo, 1980, como flautista convidado. Ele de sax tenor, mas aí era baixo, bateria, piano, flauta e sax. E ele fez uma outra versão totalmente erudita. Então, eu participei das duas. Uma que tem improviso de tenor e flauta, e a de 2016 como música de câmara. Quem quiser ouvir, só dá uma busca no YouTube que você pode ouvir essas músicas todas. Maravilha. Tem uma outra pergunta aqui, ó. Michel Oliveira. Qual a literatura indicada para desenvolver no sax? Essa pergunta é muito ampla. Se você pegar o e-book do Tiago, você já vai ter um passo a passo. Mas ele não quis recomendar. Tamanha é a literatura que se tem hoje que ele não indicou livros. Mas a literatura do sax hoje ela é muito grande. Se você busca exercício de técnica, eu recomendo os livros do Viola. Se você busca sonoridade, você pode buscar estudos eruditos também. Mas se você busca choro, tem os meus livros com o Mário, que tem todos os contrapontos de Pixinguinha. Se você busca jazz, tem muito material e tem muito livro de solos, de transcrições, como eu disse, do Coltrane. Eu comprei recentemente todos os solos do Cannonball para sax alto. Então, é uma pergunta muito ampla que você tem que dar uma focada, de novo no livro. Você tem que estreitar o foco e ver o que está buscando de acordo com o nível que você esteja hoje. No sábado agora, dia 9, aqui tem um link aqui, ó. Desafios dos 7 Pilares. Eu vou fazer uma live explicando o conteúdo do livro com mais detalhes e como usar a tabela, mas eu vou lançar um desafio que chama Desafios dos 7 Pilares, que é uma imersão, é um curso online. É uma imersão de 21 dias que o músico fica fazendo o curso e ele sai dali. Tem um módulo no curso que chama Operação Reciclagem, que é você pegar tudo o que você tem de literatura em casa, musical, e botar. Porque a gente não tem noção do que a gente tem. Você, por exemplo, não faço ideia, se você fazer uma operação reciclagem na sua casa agora,
Você vai já coisas que, pô, Não, como é que eu eu não tô, lembrava disso? não, eu tô frito. Eu tô frito porque eu tenho 4 arquivos de 8 gavetas embolado pelas mudanças de partitura de 7 anos até hoje. Para você ver. Eu fiz um vídeo agora, eu postei no meu Instagram, que eu mostro um pedaço do meu arquivo e eu falo no vídeo, olha, eu não tenho vergonha de dizer que eu não consumi nem 20% desse material, porque é muita coisa. Por exemplo, se você pegar um livro do Joseph Viola, são 30 anos de estudo só naquele livro, se você pensar, para você deixar inteiro ali aqui. Então, assim, tem um módulo no curso de 21 dias que é a Operação Reciclagem, que aí entra nisso que ele está perguntando, qual literatura pegar, como organizar. Então, no sábado, eu vou lançar esse curso online. É uma imersão de 21 dias. A primeira turma já começa dia 14 de maio. Bacana. Eu vou abrir sábado e vai ficar 4 dias só aberto para as inscrições e fecha na quarta para começar na quinta. Vale a pena. Vale a Pelo que você pena. está me falando, eu recomendo a garotada fazer assim, vale a pena. É. Ô, Davi, Fala. estou doido para te chamar de David. Não, David muita Guedes. gente chama de David, mas vamos chamar de Davi. Brasil. Davi. Olha, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Se não tiver, eu tenho uma pergunta muito importante. Bom, até agora não tem. Vou fazer minha pergunta. Hoje, você tem problema em falar a sua idade ou não? Não, Quantos anos? 61. Você, com 61 anos, com certeza você já ainda faz shows, você ainda tem contato com músicos mais jovens. Como que você vê a sua geração com a sua cabeça e como você interpreta a cabeça do jovem músico que está chegando agora na cena, pelos lugares que você passa e observa? Poxa, essa pergunta é difícil, né? Complexa. Pelo seguinte, eu classifico a minha geração dos anos 70, quando eu comecei a gravar e tocar, eu tenho um nome para isso. O nome que eu dei que era fase romântica. Eu chamava de fase romântica, porque naquela época o conjunto que eu tinha ensaiava 7 dias na semana, todo dia, com show, sem show. Então, morava junto, tinha comunidade, era tudo meio hippie e produzia muito tocando, estudando e gravando. Aí eu sabia que as coisas iam mudar. Toda a geração muda. A gente só não pensou que ia mudar tanto, né? Porque a gente viveu a revolução digital, não é? O fato de a gente estar com o celularzinho parado aqui conversando, isso muda as relações de tudo, né? De tudo. E o que isso influencia na música? Rapaz, eu não sei te dizer, porque todas as coisas que a gente ganha, a gente perde outras. A sensação que me dá é o seguinte: a cadeia produtiva da música tá agonizando, né? A gente ganhou muita coisa. Por exemplo, você está com um estúdio aí que eu estou vendo. Eu também tenho aqui um estúdio. Aqui, ó. Eu também tenho um estúdio aqui. Ó, eu tenho um estúdio de gravação. O que isso... Isso dá o quê? Independência. Produção. Nos anos 70, você não gravava um disco em hipótese nenhuma se não passasse no crivo de uma grande gravadora. Você não entrava num estúdio se você não tivesse uma leitura muito boa. Você, para trabalhar, você tinha que ter o conhecimento. Tudo isso foi alterado. Tudo foi alterado. Você tem uma facilidade de obter conhecimento de uma forma muito mais ágil, mas, ao mesmo tempo, você tem que filtrar muito mais. E, ao mesmo tempo, a música, a cadeia, a gente só entrou na parte artística. Mas se a gente entrar na parte profissional, a parte da engrenagem do business da música, a música está muito sofrida. Está apanhando muito. Agora, o engraçado é o seguinte:
a gente fala a frase hoje que eu ouvia também nos anos 70, quando eu ia me formar como instrumentista. O mercado de trabalho está muito difícil. Isso que eu ouvi, como é que é? É uma frase que repete. Na minha época era melhor. Mas, olha, em relação à minha época, eu prefiro a frase do Paulinho da Viola. Meu tempo é hoje. Né? Eu sou contemporâneo de você e do garoto de 18 anos. E nós estamos tocando, fazendo música. Maravilha. Olha, a música não vai morrer nunca. Mas o músico está com problemas hoje. Eu não sei o que você pode acrescentar para mim em relação... Porque eu sempre fui antenado, viu? Eu fui pioneiro de internet também. Assim que saiu o computador, eu falei, eu quero esse treco. É óbvio que esse troço vai entrar. Tá dando... Vai fechar em 2 minutos, 1 minuto e meio. Aquilo que eu te falei. Deu 1 hora, fecha. Antes, só grava na memória essa pergunta do Marcelo aqui para você responder. Eu vou fechar e a gente abre para você responder essa pergunta aí, ó. Como começou a sua história na flauta e quais as suas maiores influências? Você vê como é que quando o papo é bom, a gente nem parece que foi 5 minutos, a gente está aqui há 1 hora conversando, hein? É verdade. Não consigo dimensionar o tempo. Parece que a gente abriu e já está pedindo para fechar. Já, de tão gostoso que foi conversar sobre música com você. Pô, agradeço. Eu que agradeço. É. Olha, a pergunta, o meu início da flauta é uma história muito interessante, porque eu fui um garoto muito, muito asmático. Cheguei a ser levado para o hospital de falta de respiração. Isso de 7 a 9 anos, eu era muito asmático e minha mãe tentou tudo. Remédio, bombinha, pozinho, yoga, natação. Numa dessas, falaram assim, leva o garoto para o instrumento de sopro. Aí, com 7 anos, ela me deu uma flauta doce. E eu entrei num grupo de música renascentista. Então, dos 7 aos 12, 13, eu ensaiava fixo num grupo de música barroca, só flauta doce. Adorei, chegou um ponto que esgotou para mim a flauta doce. Aí eu falei, quero uma transversa. E aos 14 comecei, aí aos 14 parou a asma e a música me dominou até hoje. Poxa! Maravilha! Essa foi o meu início, por motivo terapêutico, né? E depois a música entrou e ficou de vez. Aí me perguntou de influências. Bom, no começo era choro e música erudita. E eu tinha uns discos do Pixinguinha que eu fiquei abismado. Se alguém entrar no site do Instituto Moreira Salles para ouvir o Pixinguinha com 17, 16 anos, vai entender porque ele foi o maior flautista da história. Tem gravações todas chiadas, mas dá para ver o que ele fazia. Só entrar no Instituto Moreira Salles. Então, na música brasileira, era o Pixinguinha. No jazz era o Hubert Laws e o Joe Farrell. E na música erudita era o Nicolé, que era o professor do meu professor. Gostava muito do Aurélio Nicolé e um pouquinho do Rampal também, mas preferia o Nicolé por causa daquela sonoridade. Rampal. Aí ele me perguntou, o William me perguntou dos arranjos, né? Uhum. Bom, em quinteto eu distribuo a voz da seguinte, dependendo da música, eu penso na flauta baixa como um contrabaixo, movimentando, não fazendo só bolacha, faço linhas como se fosse um baixista, as 2 flautas em sol, eu alterno vozes intermediárias, mas eu faço questão que cada um também alterne a melodia, para ser interessante. O bom arranjador faz todo músico ficar feliz, né? No caso, eu estou tocando as 5, mas 1 hora eu vou chamar outras 4 pessoas para tocar junto. E cada um não fica só nas vozes intermediárias. Então, isso é um toque muito bom, que chama, em inglês, line writing, escrita linear, no sentido que você toca a flauta 3 e ela é bonita sozinha. Ela tem que ter coerência na escrita e não fazendo saltos para você encaixar a harmonia. Então, eu procuro que toda a voz seja harmoniosa e o cara fique feliz de tocar. Vai estudar sozinho em casa, ela tem que fazer sentido. Então, eu alterno primeira e segunda flauta e, às vezes, jogo
no caso, 2 flautas de sol, porque eu queria uma sonoridade mais escura. Senão ele deixa de ser músico para ser um servente da harmonia ali, né? Exatamente. O arranjador tem que sempre estar buscando a melodia. Sempre, sempre, sempre. Qual a última pergunta? Viu que aula, gente? É isso que eu estou falando. Essas lives estão maravilhosas, maravilhosas. A outra pergunta era sobre uma indicação de literatura para harmonia. Ah, tá. Bom, nós temos 2 harmonias que andam paralelas sempre juntas. A harmonia tradicional e a harmonia funcional. A tradicional eu recomendo do Hindemith, que é muito boa. E como teórico... Hã? Deixa eu colocar aqui para todo mundo copiar. Só letra aí, por favor. Paul, o nome dele é Paul Hindemith, é um dos maiores compositores do século XX. Hindemith. Paul Hindemith. Isso. Essa é tradicional, acadêmica, apesar de que de acadêmica ele não tinha nada. Mas a harmonia tem que vir da escola toda, desde 1500. Eu comprei recentemente a harmonia do Schoenberg, que as pessoas acham que o Schoenberg é aquele malucão só de música do decafone, que é atonal, mas o livro dele, e ele passou a vida toda ensinando harmonia tradicional. Então, aquele livro dos tratados? É um tratado desse tamanho, verdade. Mas ele escreveu muitos livros. O de harmonia é um tratado assim, que eu estou lendo apenas por prazer, porque ele não dá tantos exercícios. O outro é mais prático. Mas ele filosofa sobre a construção da harmonia. E já a harmonia usada para música popular, que é a harmonia funcional, tem 3 métodos para recomendar. Uma onde eu aprendi, né, que é a harmonia funcional da Berkeley, que ela é muito prática na análise da música popular, bossa, jazz, de toda a música popular como um todo. E aqui ela foi usada, eu gosto muito, o Ian tem 3 livros, o Ian Guest, que é muito bom. O Ian é maravilhoso, né? O Ian foi o primeiro brasileiro a ir para os Estados Unidos e codificar isso para a nossa música também. Então, são esses 2, que são similares, mas o do Ian tem 3 volumes, tanto o livro de arranjo quanto de harmonia, que já são mais exemplificados com MPB. Isso é muito prático para a nossa música. E tem uns exemplos em áudio, tem um CD, né? Muito bom. Muito bom. Ele está aí perto de você, né? Mariana, né? Não, tem Tiradentes agora. Tiradentes. Tem Tiradentes. É perto de você, não? Pertinho. Ah, legal. Eu e Ian, a gente tem uma música, saiu até no songbook dele, a gente tem uma parceria. Chama Uma Flauta no Choro. É um choro. Depois manda para eu tocar. Eu vou mandar para você tocar. Uma Flauta no Choro. Você toca flauta também? Mais ou menos. Não sou um flautista. Mas na roda de choro você toca também? Não, na roda de choro eu toco soprano. 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 E você gosta de tocar mais soprano ou tenor? Eu gosto de tocar soprano. Soprano. Você sabe quem que me puxou para o soprano? Quem? Primeiro o Vitor Assis Brasil, que eu fiquei louco com o vinil dele. Ele disco Brasil, aquele verde dele. Mas a sonoridade que eu mais adoro no sax soprano é o do Zé Nogueira. Zé Nogueira. É muito bom, né? Você já ouviu aquele CD dele com o Arthur Dutra? Já! Muito bom, né? A sonoridade linda, né? Ele tem a manha do soprano ali. É ele e o Branford Marsalis, assim, que eu acho que... O Branford também. Aquele disco erudito do Branford mudou minha vida também. Baladas, Romances for Saxophone. Você mudou sua vida? Eu adorei, assim, ouvir uma sonoridade de soprano de um jazzista. É o que ele toca arabesque? Exatamente. Mas já que estamos falando de soprano, eu não posso falar do meu predileto, que é Nivaldo Ornelas. Ah, Nivaldão. Mas esse aí é quase ao concurso, né? É verdade. Mas ele no tenor também, meu Deus. A gente não sabe qual que, né? Porque não sabe. O tenor dele ali
Foi ontem que o Zé Canuto mencionou aquele solo que ele faz no Beijo Partido. Aquele solo é antológico. Poxa, demais. A história de um solo que já é uma melodia por si só, né? Exatamente. É um cara que se pegar um solo dele, vira uma música. É. Tem uma música do Jorge Benson, não é do Jorge, acho que é do Jorge Benson. Não, não é não, que o Jorge Benson gravou, que é um solo de um tenorista. Tô tentando lembrar o nome dela. Você sabe qual que é que eu tô falando? Jorge Benson canta ela, só que ela é tirada de um solo de um tenor. Um sax tenor fez um solo no jazz e aquele solo dele virou uma música. Eu esqueci o nome. Essa eu não conheço. Na hora que eu acabar a live aqui, eu vou postar. Tá bom. O pessoal conhecer. Legal. Ô, Davi, poxa, prazerzaço conversar com você, cara. Fico Foi aqui ótimo, 5 papo. horas fácil. Foi ótimo o papo. Fiquei surpreso que a 1 hora voou, né? Voou demais. Olha, eu quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Se você quiser fazer alguma consideração final, a palavra é sua. Bom, é um prazer conhecer você e essa iniciativa de juntar os saxofonistas. Eu achei muito bacana. Da lista toda, eu acho que eu conheci os 6, todos os colegas meus desses anos de tocar. E você vê essa plataforma usada de uma forma tão bacana como você está usando, gera uma interação, gera o debate, gera o pensamento nesse planeta que a gente vive, né, que é o planeta músico, né? Planeta música, né? Que esse planeta ele rege a nossa vida e provavelmente desses que estão aqui nos ouvindo, porque a música domina a nossa forma de viver de uma forma que tudo parece que é secundário, que a gente vive para poder tocar melhor, fazer melhor, e parece que essa é a nossa função social, de tocar as pessoas e nos tocar. E eu achei muito bacana a sua tanto iniciativa quanto esse lado pedagógico, porque ao mesmo tempo que é bem sintético, seu e-book, ele estimula o aluno a procurar os nomes que você não escreveu. Essa é a sensação que eu tive. Porque todo livro tem um conteúdo fechado. O seu é um manual pequeno, mas organiza a cabeça do cara e faz ele buscar outras informações e se organizar. É essa a sensação que eu tive. E queria terminar dando um abraço a todos, desejando saúde e lave as suas mãos. Fique em casa. E agora com votos realmente que a gente passe essa fase, que está difícil para todos. E, como eu disse, profissionalmente a gente não tocou muito na parte profissional, mas o músico e a parte artística todo mundo foi prejudicado, mas nós fomos os primeiros a parar. Precisamos de pessoas para tocar, precisamos de tocar ao vivo, gera aglomeração e gera pessoas curtindo o que a gente faz, e provavelmente vamos ser os últimos a voltar, quando a vida voltar ao normal. Então, é o meu desejo de saúde a todos e que a gente supere essa fase e volte a trabalhar normalmente. No nosso caso, no mercado musical, né? Maravilha. Isso aí. Voltaremos. Isso aí. Voltaremos mais forte ainda. A onda, Mais quando forte. volta mais forte. Isso aí. Ô, Davi, muito obrigado. Deus abençoe você, a sua família aí. Eu também. Seus projetos, suas gravações, a sua cabeça inquieta, né? Porque você agora, no final, você já deu uma centelha. Você falou, comprei um livro do Schoenberg, dessa grossura, e estou lendo por prazer. Olha só. Você não fechou a sua carreira e o seu lado de aprendizagem. Eu estou vendo que você está totalmente aberto a novas aprendizagens e isso é importantíssimo para o músico. Qual foi o pilar que eu mais recomendei?
Curiosidade. Curiosidade. Maravilha. Ó, prazer mesmo falar com você. Alto Prazer astral também, demais. Thiago. Sucesso, a gente combina outra mais para frente aí. Com toda certeza. Um abração, Ok. viu? Tudo de bom. Tudo de bom. Tchau. É isso aí, pessoal. Esse foi o papo com Davi Gentze. Maravilhoso. Lembrando a vocês que no sábado, às 19h30, nós teremos uma aula sobre como organizar os estudos, aula gratuita sobre como organizar os estudos. E vou lançar no dia 18, no dia 9, mesmo no sábado, o desafio dos 7 pilares. E aí é muito legal, porque é uma imersão de 21 dias que você fica fazendo o curso. Então, assim, vou lançar no sábado. Então, espero que vocês todos, 7h30 da noite, às 19h30, estejam aqui para a gente conversar. Eu vou poder responder perguntas, a gente abre o e-book, discute sobre. Então, a live não vai ser com o convidado. Vocês são todos os convidados, vocês podem interagir a todo momento, entendeu? Então, muito obrigado. Deixa eu ver, parece que tem um pessoal falando alguma coisa aqui. Ícaro, um abraço, meu querido. Você é o cara. Washington, com certeza, depois que isso tudo acabar e tudo, voltaremos ao normal. Músicos, com certeza, Washington, voltaremos mais forte ainda. Nivaldo! Você na nossa live, Nivaldo, é um presente. Muito obrigado, viu? Poxa, você é um cara que não existe palavras, porque definição aí não há. Você é demais. Muito obrigado, Nivaldo. Raquel, Flávio, Sara, você está em toda, Sara. Obrigado. Washington, beleza. Gente, então, no sábado, aguardo vocês. Amanhã nós teremos o Ângelo Torres e na sexta, o Cláudio, o AC, o famoso. Então, ó, e no sábado nós teremos a live, ok? Espero vocês e até breve, se Deus quiser. Na hora que eu fechar aqui, eu vou postar a música que eu falei com o Davi, que é do Jorge, que o Jorge Benson canta, que na verdade foi tirada de um solo de um tenor. Muito interessante, eu esqueci o nome, eu vou pesquisar agora. Ok, gente? Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.